case dessa semana quer chamar a sua atenção, principalmente você que tem criança, não é? É verdade. Porque o tema de hoje é um tema atual, polêmico e que envolve muito a propaganda, que é o nosso prato principal, não é isso? Propaganda, publicidade e marketing, mas que envolve principalmente essa faixa etária, não é? O que é que está acontecendo? O que é que os nossos políticos estão fazendo nesse sentido? Quais as entidades que estão envolvidas? O que é novidade no Brasil e já está acontecendo já em vários países do nosso planeta sobre a propaganda, sobre a indução da propaganda, principalmente sobre a criança. Mas isso e muito mais nós vamos estar falando com o professor aqui da FIB, também consultor de marketing, não é? E que vai, como nosso convidado, estar aí trazendo as informações para o nosso público ouvinte. E em particular para você que tem aí o seu veículo, que se preocupa com a qualidade do combustível que você utiliza no seu veículo particular ou de frota, nós estamos falando mais uma vez da rede Garbras. A rede Garbras que tem produtos da Petrobras, esta segurança em relação à economia, em relação à qualidade na prestação de serviço com seus postos de serviço distribuídos por toda a nossa Bauru. Nós temos Rede Garbras na Avenida Nações Unidas, Rodrigues Alves, na Bela Vista, na Galvão de Castro, onde mais que você pode imaginar, 13 de Maio, onde você imaginar tem um posto de serviço da Rede Garbras. E se você estiver saindo de Bauru, entrando em Bauru por Agudos ou Pederneiras, Jaú, também temos lá a Rede Garbras para melhor atender você. E sempre com aquele pessoal simpaticíssimo, fazendo o melhor para que você possa sentir-se à vontade nos postos de serviço e está sendo sempre muito bem servido. E também gostaria de dar um alôzinho da Associação Luso-Brasileira, né? Associação Luso-Brasileira que recentemente teve também a sua festa portuguesa, teve também aí o seu Dia da Raça comemorado e que nós, a TV FIB, tivemos a alegria de poder também já divulgar esses temas para vocês. E olha, se prepare, porque as férias estão chegando, o nosso presidente lá, o professor Zé Maria, não descansa, não para, sempre criando coisas novas. E o mais novo agora é também fazer com que a população que não seja sócia da Associação Luso-Brasileira possa usufruir daquele patrimônio. Ou seja, a Associação Luso-Brasileira também está locando o seu ginásio de esportes, está locando também suas dependências. Então, se você pretende fazer algum evento aí, como recentemente foi o Feirão dos Imóveis, aquele sucesso incrível, não é isso? É só procurar aí no site que está aí no vídeo e você vai ter todas as informações necessárias. Tá bom? Eu volto dentro de instantes com o convidado dessa semana, o professor Paulo Neto. Domus Educandi, educação infantil e ensino fundamental. Venha fazer parte desta família. Qualidade de ensino, experiência, segurança, estrutura e satisfação. Matrículas abertas. Venha nos conhecer e saiba por que aprender aqui é bem mais divertido. Domus Educandi, 10 anos. Nunca foi tão fácil garantir um futuro. O Liceu oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de altíssima qualidade, com mensalidades acessíveis e professores especializados, aulas dinâmicas e inúmeras atividades extracurriculares. Tudo isso numa estrutura completa e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, a escolha perfeita para encarar o futuro. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Se você está em dúvida ou fez a escolha errada, impressione-se. A FIB oferece 11 cursos de graduação e 4 de pós-graduação. Processo seletivo através do histórico escolar e prova de redação por agendamento. Ligue 3236-6200.
Campus com 300 mil metros quadrados, 40 salas de aula, 20 laboratórios. Venha conhecer o campus da FIB e mostre que você tem inteligência na escolha. Faculdades Integradas de Bauru. Nunca foi tão rápido garantir o seu espaço no mercado de trabalho. O Liceu oferece várias opções de cursos profissionalizantes em modernos laboratórios para transformar rapidamente os alunos em profissionais de sucesso. E a grande novidade, agora o Liceu também é faculdade, com cursos super atuais e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Para que pagar caro? Venha para o Liceu, o caminho mais curto para o mercado de trabalho. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Estamos no case dessa semana, trazendo o professor Paulo Neto, ele que administra aula aqui na nossa FIB, mas também é consultor em empresas na cidade de Bauru e já há quase 2 décadas nessa estrada e sempre muito atualizado, convidado nosso para falar de um tema que está aí em discussão em meio a tanta coisa ruim que acontece na nossa política, principalmente na esfera, olha, aí vai todas as esferas, né? Não vamos entrar em particularidades. Mas existem coisas boas também que estão sendo discutidas aí. E é o que o professor Paulo Neto vai poder falar para nós a respeito de um projeto que vem diretamente ao que nós sempre trazemos aqui no nosso case. Professor Paulo Neto, uma alegria muito grande tê-lo mais uma vez aqui conosco e podendo falar de um assunto atual como esse e dos seus reflexos, né, para a nossa sociedade e também para aqueles que atuam na área. Obrigado, prazer enorme estar aqui com você de novo para ver se a gente pode falar alguma coisa dessas novidades que acontecem aqui. Vamos iniciar então aí, qual que é o deputado que apresentou esse projeto e quais entidades que representam não só a propaganda, publicidade e marketing, mas também ONGs e entidades que representam a criança, que defendem a criança nesse, às vezes, excesso de consumismo em que a propaganda acaba extrapolando as limitações dos segmentos da nossa sociedade. O deputado é o deputado Luiz Carlos Auli, do PSDB do Paraná, através do projeto Lei 5.921/2001, ele colocou para alterar o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 37, que fala sobre a proibição à propaganda para produtos infantis de modo geral. E aí foi feito em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor, dentro da Câmara dos Deputados, uma audiência pública onde estava o pessoal da Abrinq, o pessoal da CONAR, o pessoal da ANDI, o pessoal da Movimento Ética na TV, e foi discutido alguns assuntos da importância ou não de se fazer essa proibição total de todos os produtos, não só brinquedo, mas todos os produtos para o público infantil. Isso é muito importante e percebam o detalhe. As coisas importantes, elas são deixadas de lado. Mas esse ano é ano de política, ano político, quer dizer. E quem sabe, então, a gente pode aproveitar, por ser um ano político, e tomara que as entidades que representam a categoria de propaganda, publicidade e marketing não deixem esfriar as coisas e antes da eleição a gente possa dar passos importantes. Porque o professor Paulo Neto disse que esse projeto ele data de 2001. Então, quer dizer, de 2001 nós estamos em 2006, faz 5 anos que está lá engavetado. Agora que entrou em discussão pública. Quer dizer, e olha quanta coisa de errada que o noticiário vem trazendo da nossa Câmara de Deputados, assembleias, e Congresso, e câmaras, e prefeituras, e tudo mais. Mas como o nosso caso aqui é propaganda, publicidade e marketing, vamos nos deter a esse detalhe, a esse prisma. Quais foram os pontos positivos, professor Paulo, que foram defendidos e quais os pontos negativos que as entidades acabaram apontando? É bem importante deixar claro que esse movimento é um movimento que vai ter muita contradição no que vão falar. Por quê? Porque no Brasil não existe uma lei específica sobre isso, existe uma regulamentação
Na verdade, não é nem regulamentação, que é o que o pessoal está querendo. Existe uma normativa. O CONAR orienta as empresas, as agências a como fazer propaganda para o público infantil. O que existe, que o pessoal está querendo trazer para o Brasil, é o que tem hoje na Suécia e na Grécia, que especificamente é proibido qualquer tipo de propaganda infantil. Em alguns países como Irlanda, Noruega, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, existe uma restrição muito forte para o tipo de propaganda, somente enganosa para a criança. E na Inglaterra você tem uma propaganda também regulamentada, onde você não pode passar determinado valor de produto infantil. O que isso traz? Traz que isso que é importante a gente colocar. Por que nós estamos discutindo isso? Eu, particularmente, não sou assim tão radical, né, quanto os dois países que, por exemplo, proíbe. Olha, é a mesma coisa que você eliminar uma faixa etária, né, da nossa existência. Quer dizer, a criança também tem direito de conhecer as coisas que tem e tudo mais e tal. Agora, é importante o que o professor Paulo está colocando quando fala de colocar parâmetros, porque isso dá um reflexo na sociedade muito grande. Veja bem, por que é que nós temos esse grau de violência que nós temos, que certos jovens não podem sair, por exemplo, em determinado horário, em determinado local na cidade, com um tênis, com um determinado brinquedo, porque acaba tendo o risco daquele que não pode por bem, vai por mal, vai pelo uso da violência. E isso por quê? Porque fica aberto. Todo mundo tem acesso à informação, tem acesso àquela motivação, àquela estimulação para o consumismo, para se obter aquele produto, aquele serviço. Quando você não vê, então, olha quantas coisas ruins acabam acontecendo. Mas, professor, dentro dessas limitações e dentro desses valores, cita algum exemplo que a gente poderia ilustrar para o nosso amigo telespectador, amiga telespectadora, no tocante a isso que a gente está discutindo. O importante, Sérgio, é falar, por exemplo, para você tornar um consumidor consciente desde pequeno, você não necessariamente precisa proibir a propaganda. Perfeitamente. Porque ele tem acesso hoje em dia a outdoor, internet, amigo, família, e tudo isso influencia, escola, influencia no comportamento do ser humano, na criação. Correto. O que as crianças podem e devem fazer é o seguinte: os pais têm que limitar e sempre colocar para a criança a posição verdadeira da sua posição social, da sua etnia, de tudo. Por quê? Porque existem produtos que são direcionados, aí todo lugar tem propaganda boa e propaganda ruim, são direcionados para quê? Para uma certa faixa de público-alvo, só que no Brasil, você tem hoje 98% dos lares tem televisão. Então você abrange todas as classes porque sociais. Você pode passar, um casebre, pau a pique, com certeza, mas tem uma antenazinha. Com certeza. Então, né? Tratar a propaganda infantil como algo assim perigoso, como um Brasil que não tinha nada, fazer, não, a partir de hoje está proibido, está errado. Você tem que começar a regulamentar e colocar parâmetros para isso. Você tem parâmetros, você tem brinquedo, você tem roupa, você tem tênis, você tem shampoo, tem comida, que é muito importante. Eu acho que você vincular, por exemplo, brinquedo à comida é muito arriscado, porque você está formando uma pessoa, às vezes a criança vai comprar e comer coisas sem necessidade só para poder ter o brinquedo. Mas, por outro lado, você pode também, por exemplo, ter alguns produtos educativos que podem passar propaganda depois do horário que os pais estão em casa também. Porque o que impede você fazer uma propaganda de um produto, de um brinquedo educativo? Nada. O que você não pode é fazer a criança associar a imagem de artistas que ela gosta com determinado produto, associar que ela só vai ter bem-estar se tiver aquele produto, que ela só vai ter visibilidade na sociedade se ela tiver aquele produto. Isso está errado, porque você começa a criar aquela angústia na criança. Por que meu pai não me dá? Por que minha mãe não me dá? Aí ela começa a ficar insatisfeita desde pequena e cria uma aura, um consumismo desacerbado, e a criança, quando cresce, já cresce revoltada. Esse que e é o acaba problema. descarregando indiscriminadamente em qualquer uma pessoa que tem aquilo que ele não pode ter. Com certeza. Agora, por outro lado, se você fizer uma regulamentação onde você, por exemplo, você tem alguns programas infantis que são ótimos na televisão brasileira, principalmente televisão aberta. A cabo é diferente, que você tem um público bem direcionado, mas infelizmente acho que 20 ou 25% só do Brasil que assiste a TV a cabo, a TV paga. Mas a TV aberta, que é a grande maioria do Brasil, você pode fazer, inclusive as empresas que de produto infantil, patrocinar esses programas, que são programas direcionados para a criança. Só para você ter uma ideia, no Brasil é um dos países do mundo que a criança mais fica na frente da televisão, fica em torno de 3 horas a 3 horas e meia. Enquanto que na Alemanha, a máxima que a criança fica é 1h30 na frente da televisão. Então, quer dizer, cabe aos pais também fazer essa parte deles de educar os filhos. Falar, determinado produto, programa você pode assistir, esse não, esse é importante, esse não é. Não simplesmente deixar a televisão tomar conta e você ficar comprando tudo que você encontra para a criança.
Agora, há um outro lado positivo também, professor, dentro desse projeto ainda, em que não só proíbe, mas que também agrega alguns valores que passariam a ser obrigatórios quando do uso da propaganda para a criança. Se é proibido, por exemplo, associar o artista famoso, o artista que está na onda, que está em destaque, não é? Por outro lado também, quer dizer, os produtos eles passariam a ter assim uma associação com a importância do esporte, com certeza, né? A importância de você, por exemplo, fazer caminhadas, de você poder fazer valores que também transmitem junto ao produto ou ao serviço coisas positivas. Isso como é que está sendo observado pelas agências e pelas entidades que defendem a criança e também a educação de uma forma geral? Que é o caso, por exemplo, da ANDI. Isso, a ANDI, a Brinq mesmo, que é a Associação Brasileira da Indústria dos Fabricantes de Brinquedos, o que eles fazem? Eles já existem uma regulamentação, por exemplo, você não pode pegar a inexperiência do público infantil e colocar a bonequinha que se pinta sozinha, do homem que sai voando, do carrinho que fala, porque isso daí vai criar uma expectativa na criança que nem sempre é verdade. Então, para evitar até a rejeição do próprio produto, porque a criançada hoje em dia, de boca a boca, fala numa escola para milhares. Correto. Então, o que ela faz? Já existe uma regulamentação do CONAR em cima disso. Olha, foto meramente ilustrativa e começa a você a passar para a criança que aquilo lá ela vai ter uma formação de brincadeira, não uma coisa real, tá? Perfeito. Porque o consumidor, as pesquisas que falam, a criança só começa a ter consciência do que é consumo a partir dos 12 anos. Aí ela entende que uma empresa está chegando na televisão falando assim, compre o meu produto. Até 12 anos, ela está vendo exatamente o mundo da fantasia dela, ela não tem aquela experiência. Tá? E isso que eu volto a falar, vai fazer parte que os pais, as escolas, mostrem para essa criança que o mundo é um pouco diferente. Então a criança vai ver a propaganda, lógico que o CONAR tem que limitar mesmo. E hoje em dia, você falar a verdade, Sérgio, o Brasil é um dos países que mais tem a regulamentação cumprida e as propagandas nossas são muito bem feitas. As nossas propagandas comparadas com os Estados Unidos e Europa são de primeira qualidade. A gente tem notado isso muito com esses prêmios que a gente acaba apresentando. A propaganda brasileira é de bem todo realizada. O planeta aí, a nossa não fica devendo nada a ninguém. Nada. Né? O que muitas vezes você tem são algumas empresas regionais que querem usar de um argumento que não é próprio, mas aí é coisa regional, é pontual. Nacionalmente falando, o Brasil é muito forte em propaganda. Ele tem, então, as próprias agências de propaganda, a própria associação de propaganda não vai querer que, por causa de um produto ou outro, acabe se queimando no mercado publicitário. Correto. Então, os profissionais de publicidade e propaganda são muito atentos a isso. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Como que eu posso fazer? Quando que eu posso fazer? O que acontece é que para você manter um produto infantil hoje no ar, você trabalha nisso aqui, você depende de anunciantes. Correto. Tá? E o mundo de anunciantes de público infantil são produtos para criança, produto infantil. Então, muitas vezes você vai ter shampoo, tênis, meia, calça, brinquedo, comida dentro do produto do programa infantil. Daquilo lá. Então, se você usar isso de uma forma positiva, você cria na criança essa responsabilidade que você falou, social, perfeito, ambiental, esportista da criança, tá? E por que não até mesmo para ela poder ver que o mundo existe essa diferença do pobre, do médio, do rico e do super rico. Ela tem que ter essa consciência para poder fazer na frente lá um futuro melhor. O Brasil, infelizmente, é um país que bate recorde em legislação, mas a inocuidade, as leis inócuas que nós temos, elas também surpreendem a quantidade que tem. Essa regulamentação, ou essa preocupação desse deputado, teria alguma coisa mais firme, mais forte, para que não ficasse apenas na quantidade de mais uma lei, professor? Com certeza, se for bem trabalhado pelo Congresso, que a gente espera que seja trabalhado, eles vão colocar em prática a regulamentação propriamente dita, o que pode, o que não pode, qual o horário, qual o tipo de propaganda, qual o público-alvo, porque, volto a falar, a criança, como ela é um ser humano em formação, correto, se você pegar ela vai criar posse do que ela está vendo. Então, cabe aos pais, à família, à escola, orientá-la falando exatamente isso, o que é importante e o que não é importante. Porque nós temos que fazer o quê? Formar cidadãos fundamentais no Brasil. Só para você ter uma ideia, se a gente comparar com a Suécia, é fácil falar com a Suécia proíbe a
Só que você já imaginou a quantidade de criança que tem na Suécia? É quase nada. Se você pegar, talvez tenha mais criança em Bauru do que na própria Suécia. Então, você comparar com países altamente desenvolvidos, mas pequena população, é uma coisa. Como que você vai falar para um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro que a criança não pode ver uma televisão? Ou como que você vai falar para um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro que ela não pode ir no supermercado ou então ir num restaurante, num fast food com a criança no final de semana? Que é barato, tem acesso. Fica difícil você fazer essa comparação. Então, os deputados têm que trabalhar em cima daquilo que é o básico. O que é o básico? Olha, a lei existe, mas tem que ser cumprida. Esse é o horário, esse é o dia que pode passar, essa é a forma que pode passar. Essa você pode anunciar ou não, isso você não pode. Como fez? Não adianta simplesmente chegar e falar assim, está proibido propaganda infantil. É muito cômodo. Nos Estados Unidos, como é que tem vigorado, professor? Eles também estão partindo para essa regulamentação e existem alguns setores lá que querem, como a Europa, somente 15% da programação diária tem propaganda infantil. Tá? Só que é complicado porque grandes fabricantes de brinquedos, de produtos para crianças, mantêm vários programas em funcionamento. É aquilo que eu volto a falar, só vai conseguir fazer um programa funcionar se você tiver o patrocinador por trás, se você tiver o anunciante. Se você falar assim, acabou, hoje não faz fazer mais propaganda, as fábricas nos Estados Unidos, todo lugar do mundo, vão simplesmente se sentir, por exemplo, a queda é automática. Não existe isso, porque sem publicidade não tem venda. Isso todo mundo sabe que é o óbvio desse daqui. Então, o que acontece? As empresas deveriam cobrar do governo uma norma, uma regra, falando assim, o que eu posso fazer? Deixa que eu faço bem feito. Não o governo simplesmente colocar proibido pisar na grama, e por que pisar na grama? Tem que educar as pessoas, não pode pisar porque a grama é verde, ela faz parte da natureza, explicar tudo direitinho, não simplesmente copiar. Então, os Estados Unidos hoje, se eu volto a falar, se você comparar a legislação americana com a europeia, está bem próxima do Brasil, ainda não tem, a gente só tem alguma orientação do CONAR, mas as nossas propagandas são... Hoje você pega, vamos pegar um exemplo, você pega uma fabricante de celular, a propaganda que ela usa aqui no Brasil é a mesma dos Estados Unidos, a mesma da Europa, a mesma da China, porque está muito globalizado. Então, até para redução de custos, você faz uma propaganda mundial e utiliza de acordo com um determinado país que você está, com a sede que você está. Então, fica difícil você falar, está proibido propaganda para produto infantil. Agora, imagina você pegar algum produto infantil que seja bom para a criança. Você pode ter algum produto, por exemplo, nós temos grandes fabricantes de leite, em pó, de tudo, vai proibir. Porque e derivados, criança, né? E derivados desse daqui. Por exemplo, artigos até educativos, livros, lá não pode fazer. Então, tem que tomar esse cuidado para não simplesmente soltar mais uma lei por soltar e ficar lá jogado uma lei que ninguém sabe como utilizar ela depois. Nós temos observado aí que o Código de Defesa do Consumidor, bem ou mal, tem atuado e tem, pelo menos, se não podendo cumprir com todas as suas finalidades de origem, mas a gente tem notado o esforço das pessoas responsáveis por essa área para que valorize mais o consumidor. Essa preocupação que viria a crescer, essas normas dentro desse código, até onde, qual tipo de reflexo que isso poderia aplicar de forma positiva no comportamento da nossa sociedade? Se você conseguir regulamentar na norma e colocar dentro do Código de Defesa, colocar algum parágrafo lá dentro, lógico que os fabricantes de produtos infantis vão ficar muito mais preocupados, como está acontecendo com o caso dos bancos hoje. Os bancos tiveram que entrar dentro da lei, que é 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que obriga todo mundo que presta serviço e tem produtos para o consumidor a colocar no mercado igual, tratar todo mundo igual. Então, os fabricantes que já têm essa preocupação muito clara, tá? Já ficariam mais atentos a, olha, eu posso ou não posso. Então, evitaria aquele tipo de propaganda, porque o que alguns deputados eles batem na tecla? Você não pode ter aquela propaganda que inferioriza a criança, que deixa a criança se sentindo ela inferior a outras porque a criança tem aquele determinado produto e eu não tenho, ou que ridiculariza a criança, ou que deixa a criança numa condição supostamente social encostada. Isso daí é errado você fazer. Então, para isso o código seria muito importante. Porque se uma empresa fala, mostrar na televisão, que a boneca se pinta sozinha, ela vai ter que fazer a boneca se pintar sozinha. Porque então entraria naquela propaganda enganosa. Enganosa, exatamente. Então, quer dizer, você acabando com a propaganda enganosa, você acabando com aquela propaganda que vai usar só o interesse financeiro das famílias que podem comprar os produtos, acabando aquela propaganda que deixa a criança inferiorizada, por exemplo, se você não usar produto tal, você não vai ser bem aceito no meio que você convive, ou você na escola não vai ter um rendimento saudável, quer dizer, tirando isso daí,
o código vai funcionar perfeitamente como funciona para os outros produtos, como já existe hoje. Hoje, se você comprar um produto infantil que não estiver funcionando, você está amparado no código. O que o código fortaleceria é que as agências de publicidade e propaganda ficariam mais atentas no sentido da propaganda especificamente. Olha, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser penalizado lá na frente. E que não ficaria só naquela norma do próprio conselho que acaba, não é, regulamentando. O CONAR, na verdade, ele orienta, mas se a empresa fizer o contrário, hoje não é punida. Hoje uma empresa pode fazer. Essa impunidade é o que marca, infelizmente, a condição no Brasil em todos os segmentos. Porque são 2 pesos e 2 medidas, infelizmente. O cidadão, ele faz uma coisa, ele tem dinheiro para comprar, para comprar é perigoso, para pagar um bom advogado, né? E esse bom advogado acaba arrumando situações em que ele não tem o mesmo tipo de punição de um outro que não tem condição financeira para pagar aquele mesmo advogado e acaba, infelizmente, sendo punido de forma diferenciada. Isso a gente tem visto pelos nossos meios de comunicação, né, direto. Então, essa impunidade, esse tipo de discriminação em relação ao produto final, em relação ao comportamento final, é que faz com que nós caímos no descrédito. Pois não, nós temos que tomar cuidado também, porque se você simplesmente proibir uma propaganda, você está entrando no campo da censura. Tá? Você está censurando as empresas a mostrarem o que elas fabricam no país. E toda vez que o governo determina que alguma ação é censura, você sabe que é perigoso. Então, quer dizer, nós temos que ter o livre arbítrio de poder escolher a propaganda que a gente quer ver ou não, desde que sejam todas regulamentadas. Agora, o governo fala assim, não vou fazer esse tipo de propaganda, quer dizer, nós como pais, você também, tem o direito de falar assim, eu não quero que meu filho assista tal programa. Você vai lá e tira do canal. Correto. Isso daqui. Agora, proibir a empresa de pagar aquele programa para estar no ar, nós não temos esse direito. Mesmo porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos num regime democrático e nós não queremos, né, instrumentalizar demais esse governo, que daqui a pouco é como se estivéssemos andando aí em cima de uma lâmina, né? E um pouco mais que vamos para um lado ou para o outro, quer dizer, nós podemos acabar pecando até mesmo essa liberdade que temos de expressão, liberdade de ir e vir, que são características básicas aí da democracia. E deixar bem claro, Sérgio, que existe uma diferença muito grande quando você proíbe, por exemplo, a propaganda do cigarro, que faz mal para a saúde comprovadamente, que você põe uma lei que você tem que usar o cinto de segurança para a segurança do condutor do carro, quer dizer, são diferentes os aspectos. Quando você fala que a propaganda de cigarro é proibida porque faz mal para a saúde, é uma coisa. Agora, você proibir um brinquedo na televisão porque simplesmente a criança não pode comprar, é outra. Daquele lá, isso é bem diferente. Um brinquedo não faz mal para a criança, a não ser que esteja fora das regras da Brinque e tudo aí direitinho, do Inmetro. Mas se estiver dentro, o brinquedo nunca vai fazer mal, vai só desenvolver a criança. Você pode querer comprar ele ou não, pode ter dinheiro para comprar ou não, mas é diferente de uma propaganda de cigarro que realmente faz mal para a saúde. Bem, o Almir já está me dando o sinal, já que o tempo já está estourado, e é gostoso a gente trazer entrevistados aqui que nos possibilitem isso, né? Quando a gente percebe, já acabou o programa. Mas eu queria agradecer muito ao professor Paulo Neto, que sempre que participa do nosso programa, enriquece com detalhes, enriquece fazendo com que quem nos acompanha possa assimilar aquilo que está sendo discutido em todas as mídias e que o nosso case aqui também traz e tenta fazê-lo de uma forma que possa ser bem compreendida, né? Assimilada, e que vocês continuem essa discussão aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, onde quer que você tenha possibilidade, na sua igreja, enfim, no grupo em que você convive, leve essa discussão para lá, porque muito mais importante do que a regulamentação ou não, do que a aprovação ou não desse projeto, é que nós consigamos realmente esse grau de consciência e de discernimento para as nossas crianças, para os nossos cidadãos e para o nosso país, para que a gente possa ter a liberdade de expressão, a liberdade de vida, isso é muito importante, e também a liberdade de progressão na vida, né? Ninguém vai morrer pobre, ninguém vai morrer rico, vai depender muito mais do nosso esforço, das oportunidades que nos derem e também da forma de pagamento mais digna que nós podermos, numa distribuição de renda mais justa em todo o território nacional. Professor Paulo, para as considerações finais com os nossos agradecimentos.
Isso foi importante você falar. Eu gostaria de deixar todo mundo aqui que a sociedade tem que fazer um movimento importante para isso, que toda cidade tivesse um grupo para determinar o que passar para os deputados, o que é importante para a nossa vida ou não, seria muito importante isso. Não simplesmente a moda. A moda é muito fácil, né? Agora você encontra qualquer cantinho aí, o pessoal falando de futebol. Mas se tivesse realmente grupos de empresas, de escolas, que mostrar sua opinião. Olha, a cidade de Bauru e região quer falar isso, o estado de São Paulo, o Brasil todo falar para lá, para os deputados, tá? E eu gostaria de deixar um abraço para o meu filho Pedro Henrique e minha filha Beatriz, falar que eu não sou contra a propaganda para eles, pelo contrário, porque eles são muito debatedores de propaganda, eles já estão crescendo, são novos, mas eles gostam muito de discutir comigo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Então, essa consciência que eu tento passar para eles, que é o futuro, que vai ficar aí, eu acho que faz parte do nosso aprendizado, do nosso dia a dia. A gente quer que eles daqui para frente comecem a criar consciência, porque o mundo está muito mais rápido do que na nossa época. Perfeito. Muito obrigado, gente. Um abraço bem forte. Até semana que vem tem mais, com certeza, e trazendo outras novidades e outros convidados. Um abraço e até lá. Thank you.